Olá, pessoal! O programa de hoje trata sobre comunicação corporativa, sua importância e os avanços. Para falar sobre o tema, está aqui no estúdio Daniel Bruin, que é jornalista e diretor executivo da XCOM, uma das principais agências de comunicação corporativa. Bruin tem mais de 30 anos de experiência. Já trabalhou em diversos veículos como Isto É, Guia Quatro Rodas e Gazeta Mercantil. Em 2001, ele se dedicou ao jornalismo corporativo e em 2015 fundou sua própria empresa de comunicação. Ele é ex-presidente da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, e acaba de lançar um livro chamado Reputação Empresarial, Armadilhas e Desafios na Gestão da Imagem Corporativa. Seja muito bem-vindo, Daniel Bruin. Obrigado, Sofia. Obrigado, Maria Luísa. Eu sou Maria Luísa Pimentel e estamos começando mais um Linkados na Área, um programa de entrevista feito por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. E eu sou Sofia Demarque. Agora roda a vinheta que daqui a pouco estamos de volta. Bom, para começar, o que é comunicação corporativa? Nossa, essa pergunta ela é muito ampla, né? É um conceito bastante amplo, mas assim, é tudo o que se refere à exposição externa e o relacionamento de uma organização com a sua cadeia de stakeholders, que começa desde o público interno, passa pela mídia, sociedade civil, ONGs, entes públicos. Então, tudo que a organização comunica a respeito dela mesma, hoje é comunicação corporativa. Como surgiu na sua vida o jornalismo empresarial? Olha, eu tenho 18 anos de jornalismo, trabalhando em redação, mas sempre olhando o lado de lá, né? Sempre olhando para as empresas, como a forma que elas se comunicavam, como era legal você pegar uma organização que precisa emitir mensagens para fora. E eu comecei a me interessar, mesmo sendo jornalista, e ali na década de 2000 eu passei para o lado de lá, né? Passei a trabalhar aí em grandes empresas, trabalhei na Nestlé, no Santander, fazendo essa comunicação e descobri que isso é realmente o que eu gosto de fazer e assim, é o grande mercado da comunicação. Não vou falar só jornalismo, mas de jornalismo, RP, marketing, digital, enfim, é um mundo que está hoje sobre esse guarda-chuva chamado comunicação corporativa. E qual que é o impacto dessa comunicação na sociedade? O impacto é total, geral, quer dizer, hoje não existe uma política de sobrevivência de qualquer organização que não inclua a comunicação com os stakeholders. Então, a gente às vezes não percebe, mas nós estamos sendo impactados todos os dias, todas as horas, todos os momentos em que a gente não só tem acesso a um veículo de comunicação, mas como a gente está na rua, como a gente está falando com outras pessoas, quando a gente está nas redes sociais, toda essa rede de canais é onde está a comunicação corporativa presente, né? Então, mais do que a propaganda, que é um tipo de comunicação de mão única, a comunicação está em todos os lugares onde tem uma interlocução, onde tem alguém enviando uma mensagem e tendo uma resposta do seu público-alvo. Quais são as obrigações de um gestor de comunicação empresarial? Olha, primeira delas, estar o mais antenado possível. Saber de tudo o que for mais moderno possível, tudo que está acontecendo naquele momento. Talvez seja a profissão hoje que exige mais que você esteja ligado e conectado, porque qualquer assunto pode virar um assunto bom ou um assunto ruim, uma crise. Então, assim, estar sempre por dentro de tudo, estudar sempre. Como assim a sociedade está mudando, esse profissional tem que mudar junto. Então, a gente chama do lifelong learning, né? Continuar sempre aprendendo, porque sempre tem uma coisa nova. Agora a gente tem inteligência artificial, que há um ano ninguém quase não falava, hoje está muito presente na comunicação corporativa. Então, assim, nunca dá para dizer que tem uma coisa que você precisa estudar. É sempre aquilo que está acontecendo, é sempre aquilo que está, de novo, nos meios de comunicação, na rua e no convívio com a sociedade. Você falou sobre inteligência artificial.
Você acha que isso tem impactos mais positivos ou negativos na sua área? Olha, ainda não dá para saber. A gente está tendo contato com isso agora, né? Eu acho que ainda estamos estudando, estamos vendo como isso se desenvolve, para dizer se é negativo ou se é positivo. Eu acho que a gente tem algumas preocupações de geração espontânea de conteúdo, de imagem. A gente não controla isso, então isso pode ser uma coisa perigosa, né? Se for usada para o bem, talvez nos ajude a ter um produto final melhor. Ter melhores conteúdos, melhores campanhas com mensagens. Isso pode ser uma coisa positiva. Por outro lado, é uma coisa perigosa, porque pode fugir do controle, né? Quando que é um problema que a gente percebeu já nas redes sociais. Você para de controlar, ou pelo menos de ter alguma influência sobre o emissor da mensagem, né? Que foi a grande revolução das redes sociais. E agora você imagina inteligência artificial que ninguém controla, né? Mas a gente ainda está vendo se isso pode ser trabalhado a nosso favor ou se é uma ameaça. Eu acho que nos próximos 2 anos a gente vai saber. O senhor acabou de lançar o livro, né, Reputação Empresarial, Armadilhas e Desafios na Gestão da Imagem Corporativa pela editora Matrix. Nele, o senhor fala sobre a reputação como algo intangível. Você pode nos explicar mais um pouco como é isso? Isso é importante, acho que é uma pergunta importante, porque hoje, nos Estados Unidos, tem estudos lá que 1/3 do valor das empresas vem do que eles chamam de valor intangível. O que é o valor intangível? É a marca, é a reputação, é a impressão que o público tem da tua empresa. Então, tem empresas como a Apple em que mais da metade do valor da empresa é do intangível. Por que a gente chama de intangível? É porque você não consegue pegar, ele não é físico, né? Então, você vai comprar uma empresa, metade do valor que você está pagando é por uma coisa que você não vai pôr a mão, né? É aquela impressão, é aquela percepção que a sociedade tem da empresa, a reputação, o valor da marca, ela é intangível porque não se pode pegar. E isso cada vez está aumentando, né? No Brasil, a gente já fala em 1/3 do valor, provavelmente vai continuar aumentando, né? Então, aquilo que você aparenta para o público é aquilo que você tem de maior valor. E é aquilo que é mais difícil de medir. O que afeta a reputação de uma empresa? Praticamente tudo, né? Por isso que a empresa ela tem que, todo dia, acordar, passar o dia a dormir pensando na sua reputação. O que mais afeta é você não prestar atenção no teu produto ou serviço, você não respeitar o teu consumidor, você não prestar contas para a sociedade, você não se comunicar, né? Empresas que não se comunicam de uma forma eficiente estão correndo um risco, porque quem não se comunica quando tem um problema sofre mais, né? Então, hoje praticamente é uma obrigação. Então, praticamente todas as empresas possuem departamentos, comitês profissionais super especializados em reputação, porque elas sabem que, como eu falei aqui, quase metade do valor da empresa está nisso daí. Então, tem que tomar cuidado. No livro, você trabalha com os casos de sucesso e fracasso da comunicação corporativa. Eu gostaria que o senhor explicasse e comentasse mais alguns exemplos. Olha, eu escolhi para o livro, eu escolhi 10 casos, né? Alguns de comunicação que não foi bem feita e deu problema, e outros que a comunicação foi bem feita e mesmo assim aconteceu, né? Mas quase sempre é um descuido em alguma dessas coisas que eu citei na outra pergunta, né? Então, a gente pode pegar, eu cito aí o caso da United Airlines, que treina os seus funcionários e tal, mas ela não treinou os funcionários para tirar um passageiro para dar lugar a um próprio funcionário da United Airlines, e foi tirado à força, com violência. Só que hoje a gente esquece que todo mundo está filmando tudo. E essa ação foi ao ar instantaneamente no Facebook, derrubou mais de 30% o valor da empresa na bolsa, né? Então, eu acho que esse é um caso. Um outro caso são vários, mas a Boeing, né, por mais que ela faça uma boa comunicação de reputação, ela tem um modelo de avião que está caindo, né? Ou a porta está escapando durante o voo. Então, a comunicação se descolou da realidade, né? A gente tem um problema da Americanas,
que por mais que ela treine, que ela tinha uma boa imagem, você vai lá ter um funcionário terceirizado que mata um cachorro a chute. Então, ela não está preparada para isso, né? Depois, um cliente é morto no caixa, asfixiado por um segurança. E depois a empresa vai à falência. Então, assim, você pode gastar milhões em treinamento, em ferramentas de reputação, mas a realidade se impõe, né? Então, eu ponho lá esses casos. Eu tenho um caso da Nike, que foi, nos Estados Unidos, o primeiro caso de crise gerada por denúncia de assédio sexual, né? Um grupo ali de funcionários se rebelou contra as condições masculinas da empresa e também quase derrubou a Nike na bolsa. Então, você vê, cada caso é originado numa desatenção, numa ocorrência, numa coisa que não foi prevista, né? Então, por mais que você gaste, invista, treine, sempre tem alguma coisa que vai acontecer que vai sair do teu controle. E nessas situações que saem do controle, como é que a empresa se recupera ou só não dá? Boa pergunta. Olha, algumas se recuperam, outras não. Tá? A gente tem vários casos de empresas que sucumbiram. A crise foi tão grande que ela não conseguiu se levantar nunca mais e fechou, né? Outras, elas investem muito. Eu costumo dizer que o maior investimento que você faz em comunicação para prever, ele é muito menor do que o investimento que você vai ter que fazer para recuperar. Quando você teve um dano sério na sua reputação, você vai ter que investir muito dinheiro. Então, você vai ter que cuidar daquilo que aconteceu da melhor maneira, explicar para a sociedade, recompensar a sociedade, né? Então, poxa, eu derramei algum produto tóxico no rio que escapou da minha linha de produção e tal. Eu vou ter que limpar esse rio, eu vou ter que investir no meio ambiente daquela cidade, eu vou ter que devolver para a cidade aquilo que eu causei, né? E isso, no médio e longo prazo, pode ser que ela recupere essa reputação. Em outros casos, pode ser que não, né? Depende muito. Ou você nunca mais vai ter a sua empresa, também tem essa. Segundo o portal Mega Brasil, no ano de 2022, o número de assessores de imprensa aumentou em 10,14%. Os dados indicam que houve aumento não só nos serviços ligados à comunicação nas redes sociais, como na análise de dados. Qual é a sua avaliação e, atualmente, como está o mercado de assessoria de imprensa? Bom, a gente já há muitos anos não chama de assessoria de imprensa, né? Essa é uma nomenclatura que nós já, há uns 5, 6 anos, a gente já deixou para trás, exatamente porque não reflete o trabalho que a gente faz, né? Nós somos agências de comunicação. O trabalho com a imprensa é uma parte que está ficando cada vez menor. Mas ainda é uma parte importante, né? É uma parte por que não é mais imprensa? Porque hoje a gente se relaciona com influenciadores, com líderes comunitários, com ONGs, enfim. A imprensa é um dos públicos com os quais a gente se relaciona como agência. Então, por isso ficou mais complexo, né? Por isso que o profissional que vai trabalhar com isso, ele tem que ter uma formação diferente, uma formação mais plural, olhar a sociedade como um todo, não só para o jornalista, até porque o mercado de jornalismo diminuiu muito, né? Sei lá, hoje ele deve ter reduzido aí de 30% a 40%, e não é mais o primeiro público de interesse para quem trabalha com comunicação, ele é um dos mais importantes, né? Então, a gente tem mais de 1.000 agências, eu acho que esse é um censo que até a Abracon ajudou a fazer. A gente tem 20.000 pessoas no Brasil inteiro trabalhando hoje em agências. É um mercado que cresce a 2 dígitos já há 3, 4 anos. Eu lembro que há 10 anos a gente era 1/10 do mercado de publicidade, hoje a gente é 1/3. E eu acho que a tendência é isso se equilibrar e a gente continuar crescendo. É um mercado de trabalho muito promissor. No ano de 2023, havia uma expectativa de aumentar 15% a 20% o número de profissionais no mercado de agências de relações públicas. Esse número foi real? E qual a expectativa para o ano de 2024? Como eu falei, que esse número foi real, né? A gente tem crescido de 15% a 20% todos os anos.
A gente tem uma falta de mão de obra hoje muito grande. Às vezes para contratar é difícil, né? E falta justamente esses profissionais com uma visão mais abrangente, de formação, de preparo. E a gente vê que isso vai continuar. Nós vamos continuar crescendo. Não sei se nesse ritmo, mas vamos continuar crescendo bastante, mais do que a média do setor de comunicação em geral, né? Mais do que propaganda, eventos, marketing direto. Eu acho que dentro da comunicação, hoje, o nosso setor é o que está crescendo mais. Em uma entrevista para a plataforma Portal de Comunicação, o senhor disse que a mídia tradicional não é mais a grande fonte de informação. Como o senhor vê isso? Você acha que os influenciadores mudaram a comunicação corporativa? Qual é o impacto disso na sociedade atual? Isso, basicamente, é um problema de timing, né? Antigamente, você esperava o jornal sair no dia seguinte para saber o que era notícia, né? Então, era notícia aquilo que foi publicado no dia seguinte. Com a internet, as redes sociais, tudo é instantâneo, né? Tudo que está acontecendo, você está sabendo na hora. E qualquer pessoa pode criar conteúdo e difundir. Não é mais o jornalista só. Então, não faz muito sentido eu continuar considerando a mídia tradicional como a principal fonte. Ela não é. Inclusive, a mídia tradicional, ela se alimenta das redes sociais. Se você pegar o jornal de hoje e abrir, muito do que está ali, você já viu no dia anterior nas redes sociais. O mesmo com a televisão, com revistas, nem se fala. Então, não é mais a fonte primária que eu tenho que ficar esperando para ver o que saiu, se é notícia, se não é, e o que não está ali não existe, não. Ela hoje é um elemento desse ecossistema, né? Infelizmente, a nossa entrevista está chegando ao fim. O senhor gostaria de acrescentar alguma outra informação? Olha, eu queria terminar assim. Eu sei que aqui na SPM vocês dão muita importância, muito valor para a comunicação corporativa no curso de jornalismo, né? Então, vocês que estão estudando jornalismo, que se interessem por comunicação corporativa, venham para a Abracon, venham conhecer o nosso mercado. A agência júnior da SPM é associada da Abracon. Vocês têm acesso a aos nossos eventos, aos nossos cursos. Visitem as agências que fazem parte da Abracon. Nós somos de portas abertas para vocês. Tem muito lugar, tem muito espaço para quem está interessado, para quem tem quer fazer uma carreira em comunicação, né? Esse livro é uma colaboração aí pequena perto desse universo, né? Então, assim, venham nos conhecer, conheça melhor esse mercado, que eu acho que vocês vão gostar, e nós temos um futuro muito promissor juntos. Então, vamos crescer juntos. Obrigada pela participação, Daniel. Foi muito bom ter você conosco. Eu que agradeço, obrigado, conte com a gente. Gostaria de agradecer também a toda a equipe do Linkados. Se você quiser ver outros programas do Linkados na área, é só entrar no site do Portal de Jornalismo da ESPM São Paulo, www.jornalismosp.espm.edu.br.